Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Eli, o seu professor de português brasileiro, e nós estamos aqui com mais uma história para você ler e se divertir durante essa semana. E também para praticar, claro, né? É muito importante praticar, porque se não praticar, não tem como aprender, não tem como ganhar vocabulário. Lembrando, essas histórias são para todos os níveis, mas em geral, pessoas no nível mais iniciante para o intermediário vão encontrar mais benefícios aqui. Aqui a gente vai falar sobre um mistério no mar. Esse mês é o mês do mistério, tá? Fevereiro, para mim, é o mês do mistério. E é um mistério que acontece dentro de um grande navio cargueiro, ou um navio de carga. A gente vai saber já já um pouco mais sobre isso, mas antes, né, a gente tem que lembrar, se você precisar conversar em português, mas não tiver pessoas com quem praticar, fale com a gente. A gente sempre tem professores à disposição para falar com você. Você pode dar uma olhada em todas as informações acessando o link que está aqui na tela, que está aqui do meu lado ou desse lado, não sei, e também que está na descrição desse vídeo. Agora, vamos lá. A história, como eu disse, é no mar, então tem uma capitã. A capitã Laura Figueiredo ajustou os controles do navio cargueiro enquanto navegava pela costa brasileira. O mar estava calmo, o céu limpo e tudo parecia normal, até o radar pip, 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 apitar. Um grande objeto estava à deriva, bem à frente do navio. Laura franziu a testa e pegou os binóculos. Olhou para o horizonte, mas nada. O mar estava vazio. Agora vamos lá para algumas observações. Nela estava em um navio cargueiro, e esses navios cargueiros, né, é o que a gente chama de também navio de carga. São grandes navios que levam umas caixonas grandonas, que é o que a gente chama de container. E esses containers são carregados de vários tipos de produtos. Então, ela estava num dia navegando com o seu navio, e aí o radar pip, 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 apitou. E esse pip é um apito, qualquer coisa pode apitar. Às vezes o meu celular apita com um despertador que leva um susto, é horrível, pela manhã. E um grande objeto estava à deriva, ou seja, um objeto estava no mar, flutuando, sem controle. Ele ia para onde as ondas iam. E é muito comum também a gente falar à deriva informalmente e de uma maneira figurada. Aí você pensa, uau, tanta coisa, o que é que significa isso? Bom, depois do divórcio, o meu amigo Aderbal ficou à deriva. Ele não sabia o que fazer para o trabalho, não sabia o que fazer para os relacionamentos. Ele ficou à deriva. Coitado. Ou seja, ele ficou sem destino, ele ficou sem rumo, ele ficou sem propósito. Ele ficou à deriva. E quando a Laura franziu a testa, e geralmente você franze a testa ou assim, que aí fica desse jeito, ou assim, depende. A minha testa é um pouco grande, né? Eu tenho, tipo, o meu cabelo está indo embora, então a minha testa está bem grande, mas essa parte aqui fica com umas rugas, né? Uns vincos. Então, isso é uma expressão de raiva, surpresa, suspeita, né? Você, assim. E aí ela olhou lá e não viu nada. O radar dizia que tinha, mas lá não tinha. E o coração dela tum, 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 bateu mais forte, ou mais rápido. O radar não mente. Ela reduziu a velocidade e chamou a tripulação. Venha! Tem algo grande bem na nossa frente, mas não consigo ver. Os marinheiros trocaram olhares desconfiados. Um deles, o Jonas, verificou o radar e coçou a cabeça. Capitã, isso não faz sentido. Se fosse um barco,
veríamos as luzes. Se fosse um barco de... Um momentinho, gente, que eu não consigo ver. Pronto. Se fosse um barco de areia, um banco de areia, se fosse um banco de areia, os mapas mostrariam. Aí eu tive de afastar aqui. Agora vamos lá aos comentários. A tripulação é o grupo de pessoas que trabalha em um navio. Também é o grupo de pessoas que trabalha em um avião. O meu sonho era trabalhar na tripulação de um avião, mas a vida não é sempre um morango, como dizem os jovens hoje em dia, né? Os marinheiros são pessoas que trabalham no navio, no mar, e eles estavam lá desconfiados porque eles olharam e não viram nada, né? O barco teria luzes, o banco de areia estaria registrado no mapa, mas não tinha nada lá, então eles ficaram assim suspeitos. E aí, continuando, a Laura não gostava de mistérios no mar. Também quem gosta, né? Decidiu mudar o curso para passar ao lado do objeto invisível. Quando o navio se aproximou, os rádios começaram a chiar. Assim, efeito sonoro diretamente na aula. Os monitores piscavam como se algo interferisse com os sinais. Então, uma batida surda ecoou no casco. Algo estava lá, algo enorme, mas continuava invisível a olho nu. E aqui nós temos ótimas expressões. A Laura não gostava de mistérios no mar, né? Ela mudou de curso. Ela mudou o curso, perdão. Ela fez isso aqui. Ela mudou o curso para passar ao lado desse objeto que ninguém via. Aí, perto desse objeto, os rádios começaram a chiar e os monitores começaram a piscar, sem o barulho, não precisa do barulho. E aí, pum, uma batida surda. Podia ser uma batida barulhenta, podia fazer pá, assim, mas não, foi surda, ela foi pum, desse jeito. Algo estava lá, algo enorme, mas continuava invisível a olho nu, ou seja, com esses óculos aqui, o meu olho está nu, eu não consigo ver nada. Ou, melhor, nada microscópico ou diferente. E aí, de repente, o Jonas está um pouco assustado aqui, apontou para a água. Ali, você viu? Laura seguiu seu olhar e arregalou os olhos. Ondas se formavam ao redor de algo que não estava lá, como se o mar batesse contra uma parede invisível. A tripulação ficou em silêncio, sentindo um arrepio coletivo. E nessas últimas aulas de histórias com suspense, você viu a palavra arrepio. E o arrepio é muito comum. Normalmente é quando, por exemplo, os pelos da sua pele, do seu corpo, né? Geralmente pelos do braço, das costas, eles levantam. Geralmente como uma reação de medo ou nojo, né? Você vê uma coisa nojenta, aí fica todo arrepiado. Um gato também se arrepia todo quando quer atacar. Ele vai... E aí ele fica com os pelos assim. E também quando a pessoa leva um choque. Ela... Aí o cabelo arrepia. Algumas pessoas também vão dizer arrupia. Mas isso é uma variante. E não é a palavra regular que todo mundo sabe. A outra que a gente viu muito foi arregalar os olhos. E é uma expressão fechada. A pessoa, quando ela abre os olhos, ela arregala, né, os olhos. Geralmente como surpresa, admiração, medo. Tem tantas reações que fazem uma pessoa arregalar os olhos. Eu mesmo me arregalo os olhos quando eu olho para o relógio e digo, meu Deus, já é tarde. Quando eu não percebo o tempo passar. Geralmente acontece todo santo dia. Bom, aí a gente tem aqui, né, que as ondas estavam lá se formando, eles ficaram, meu Deus, o que é que a onda está passando ali, o que é que a água está passando que eu não estou vendo? E todo mundo ficou com medo em conjunto. E a Laura, como boa capitã, tomou uma decisão rápida. Pegou o rádio e tentou contato. Aqui é a capitã Laura Figueiredo, do cargueiro Estrela do Sul. Identifique-se.
O rádio chiou. Então, uma voz metálica respondeu: identificação impossível. Você também não deveria estar aqui. Olha só. Uma voz metálica veio do rádio, falando de não se sabe de onde, dizendo: você também não deveria estar aqui. A história acaba aqui. Mas o que você acha que aconteceu? A história desenvolvida vai estar lá na nossa coleção de livros de leitura. Você pode dar uma olhada no link que está aqui na descrição. Atualmente nós temos 6 livros, mas a cada mês ou 2 meses nós estamos publicando um novo livro para você usar e estudar. A Laura fez tudo isso e agora vamos lá para o nosso exercício de memória. Vamos relembrar. Lembrando, eu vou ler essas afirmações todas uma vez e aí você tem que decidir se são verdadeiras ou falsas. Escreva nos comentários o que é que você acha, são verdadeiras ou falsas. Depois eu vou dar as respostas, você confirma as respostas comigo e fica feliz. Ou triste, não sei, depende se você acertar tudo ou errar, né? Um pouquinho de suco, porque ninguém é de ferro. E agora vamos lá. Número 1. O radar detectou algo invisível. 2. Jonas achava que o radar estava quebrado. 3. Os equipamentos começaram a falhar. 4. Eles viram um navio fantasma. 5. Uma voz no rádio disse que eles não deveriam estar ali. E aí, é verdadeiro ou falso? Vamos lá saber aqui agora. Primeiro, o radar detectou algo invisível. Verdadeiro. Ele detectou algo que não estava lá. 2. Jonas achava que o radar estava quebrado. Eu acho que esse é falso. Vamos dar uma olhada. Tchan, 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 tchan. Porque o Jonas disse aqui. Verificou o radar e coçou a cabeça, né? Bem nessa parte aqui. Um deles, o Jonas, verificou o radar e coçou a cabeça. Ele provavelmente verificou porque pensava que o radar estava quebrado. Então vamos dizer que essa é verdadeira. Verdadeiro. 3. Os equipamentos começaram a falhar. Verdadeiro. Porque o rádio começou a chiar e os monitores eles piscaram. Eles viram um navio fantasma. Falso. Não tinha navio fantasma coisa nenhuma. Na verdade, não tinha nada. Era invisível, né? Então ninguém viu nada. E 5. Uma voz no rádio disse que eles não deveriam estar ali. Verdadeiro. Uma voz no rádio, uma voz metálica, disse que eles não deveriam estar ali. E aí, como foi? Acertou todas? Foi um pouco difícil? Me conte, usando os comentários. Lembre-se que os comentários são a melhor maneira de a gente poder conversar aqui nesta plataforma. Agora, deixo com vocês essa história. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, mandem uma mensagem aí nos comentários. E se precisarem de aulas de conversação, ninguém precisa de aula de conversação, mas vai lá, você está viajando para o Brasil, quer esquentar um pouquinho antes de vir para cá? Fala com a gente pode te ajudar. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!